Existe um padrão oculto na história da humanidade. Um ciclo de destruição que se repete século após século, como se forças invisíveis conspirassem para testar os limites da nossa espécie. Os antigos chamavam isso de os anos sombrios, momentos em que o véu entre o caos e a ordem se rompe completamente. Imagine acordar e ver o céu completamente negro. Não por horas, mas por 18 meses. O sol se foi, o verão nunca chega, suas plantações congelam, seus filhos choram de fome, e você, olhando para esse céu sem luz, se pergunta se os deuses abandonaram a terra. Isso não é ficção, isso realmente aconteceu, e foi apenas um dos anos malditos que vou revelar para você hoje. Neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, está vivendo em uma época relativamente tranquila da existência humana. Mas nossos antecedentes não tiveram essa sorte. Cada século carrega sua maldição, cada era teve seu ano do inferno absoluto. Um ano onde todas as pragas do Apocalipse pareciam convergir em um único ponto do tempo. Sabe aquele dia ruim que você teve recentemente? Trânsito caótico, contas atrasadas, problemas no trabalho. Agora multiplique isso por 1000. Adicione pragas medievais que apodrecem a carne em vida. Vulcões que explodem com a fúria de 100.000 bombas atômicas. Impérios milenares desaparecendo da noite para o dia. Cidades inteiras sendo literalmente apagadas do mapa, como se uma mão gigante as tivesse varrido da face da terra. A história humana é escrita com sangue, cinzas e lágrimas. E existem momentos tão devastadores que mudaram completamente o rumo da nossa civilização. Momentos onde a própria sobrevivência da espécie humana pendeu por um fio tão fino que um simples sopro do destino poderia ter nos extinguido. E o mais perturbador, esses desastres nunca vêm sozinhos. Eles se alimentam um dos outros, como se fossem entidades conscientes orquestrando nossa destruição. Um vulcão explode e as cinzas bloqueiam o sol. Sem sol, as colheitas morrem. Sem comida, a fome se espalha. Com a fome vêm as doenças e com as doenças vêm as guerras. Um ciclo perfeito de aniquilação. Hoje você vai descobrir os anos mais amaldiçoados desde os tempos de Cristo até nossa era moderna. E vai entender por que certos ocultistas e historiadores sussurram em segredo que a humanidade teve muita sorte para isso não ser apenas coincidência. Prepare-se, porque uma vez que você enxergar o padrão, nunca mais verá a história da mesma forma. Começamos no primeiro século depois de Cristo, no ano 79. Pompeia, a cidade mais próspera da costa italiana. 24 de agosto, uma manhã comum. Mercadores abrindo suas lojas, crianças correndo pelas ruas de pedra, o cheiro de pão fresco saindo dos fornos. Ninguém imaginava que essas seriam suas últimas horas de vida. O Monte Vesúvio havia dormido por séculos, mas naquela manhã ele despertou com toda a fúria do inferno. A explosão foi tão violenta que lançou uma coluna de cinzas e rocha derretida a 33 quilômetros de altura. Para você ter a dimensão disso, é 3 vezes a altitude que os aviões comerciais voam hoje. O céu ficou negro como breu em pleno dia. O vulcão vomitou 1,5 milhão de toneladas de material por segundo. A energia liberada foi 100.000 vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima. Mas a explosão não foi o pior. O verdadeiro terror veio depois. Nuvens piroclásticas compostas de gás superaquecido e fragmentos de rocha a 400 graus Celsius descer a montanha a 700 km por hora. Mais rápido que qualquer criatura viva pudesse correr.
As pessoas de Pompeia tentaram fugir, tentaram se proteger, mas não havia para onde ir. Em minutos, a cidade inteira foi engolida. Milhares de corpos foram carbonizados instantaneamente, depois cobertos por metros de cinzas vulcânicas que os preservaram como estátuas grotescas. Mães abraçando filhos, homens cobrindo o rosto, escravos acorrentados tentando se libertar, todos congelados em suas últimas expressões de terror absoluto. Pompeia e Herculano simplesmente deixaram de existir, cobertas, esquecidas, como se os deuses as tivessem apagado do livro da vida. O Império Romano perdeu duas de suas cidades mais ricas em questão de horas. Alguns dizem que foi um castigo divino. Outros que foi apenas a natureza seguindo seu curso cruel. Mas para quem morreu lá, a distinção não importava. Avançamos para o ano 165. O Império Romano está no seu auge, paz relativa, prosperidade, domínio sobre o mundo conhecido. Mas então, soldados começam a retornar das campanhas militares no Oriente, e com eles vem algo invisível, algo que nenhuma legião romana poderia combater: a peste antonina. Provavelmente era varíola, mas os médicos da época não tinham esse conhecimento. Galeno, o mais famoso médico do Império, descreveu sintomas que nunca havia visto antes. Febre tão alta que fazia os doentes delirarem, acreditando conversar com os mortos. Vômitos negros como carvão, pele coberta de pústulas que sangravam e apodreciam ainda em vida. Entre 5 e 10 milhões de pessoas morreram. O exército romano, a máquina militar mais poderosa e organizada que o mundo já havia visto, foi dizimado. Legiões inteiras desapareceram não em campos de batalha gloriosos, mas em tendas de enfermaria, sufocados por seu próprio sangue. As fronteiras do império ficaram desprotegidas. As rotas comerciais com a Índia e com o sudoeste asiático foram cortadas. A economia entrou em colapso. Cidades antes vibrantes se transformaram em cemitérios a céu aberto. Famílias inteiras desapareciam em questão de dias. O caos social tomou conta. Invasores bárbaros, percebendo a fraqueza de Roma, começaram a atacar. E dentro do império, conflitos internos explodiam como feridas infectadas. Muitos historiadores apontam este momento como o verdadeiro início da queda de Roma. Não foi uma invasão que a destruiu. Foi uma doença microscópica. Mas se você achou essa peste devastadora, o que vem a seguir é ainda pior. Século III, ano 251, a peste de Cipriano. Em Roma, 5.000 pessoas morriam todos os dias. Todos os dias. Alexandria, uma das maiores e mais sofisticadas cidades do mundo antigo, perdeu mais da metade de sua população. A doença atacava sem distinção. Ricos morriam em seus palácios de mármore. Pobres morriam nas sarjetas. Soldados, comerciantes, escravos, senadores, todos igualmente vulneráveis diante desta força invisível. Os corpos se acumulavam tão rápido que não havia tempo ou pessoas suficientes para enterrá-los adequadamente. Pilhas de cadáveres apodreciam nas ruas sob o sol mediterrâneo. A estrutura política de Roma entrou em colapso total. Imperadores eram assassinados em questão de meses. Usurpadores tomavam o poder pela força, apenas para serem derrubados semanas depois. Guerras civis explodiam em cada província. E no meio de todo esse caos, alguém precisava ser culpado. Os cristãos foram escolhidos. O imperador Décio, desesperado para apaziguar o que acreditava ser a ira dos deuses, ordenou sacrifícios em massa aos deuses romanos tradicionais.
Quem se recusasse enfrentaria tortura e execução pública. A perseguição religiosa se somou à peste e à fome, criando uma tempestade perfeita de sofrimento. O império sangrava por todas as feridas, e a crise, que deveria durar meses, se estendeu por décadas intermináveis. Século IV, ano 365. 21 de julho, madrugada tranquila no Mediterrâneo Oriental. O mar está calmo, como um espelho gigante refletindo as estrelas. E então, sem aviso, a terra treme. Um tsunami massivo em Creta rompe o fundo do mar, deslocando bilhões de toneladas de água. O tsunami gerado viaja pelo Mediterrâneo a uma velocidade impossível de escapar. Quando atinge Alexandria, no Egito, as ondas têm mais de 10 metros de altura. Imagine uma parede de água do tamanho de um prédio de 3 andares se movendo a 100 km por hora. O mar literalmente caminha sobre a terra, engolindo tudo em seu caminho. Navios são lançados sobre edifícios como brinquedos. Plantações inteiras são varridas em segundos. Aldeias costeiras simplesmente deixam de existir. Dezenas de milhares morrem afogados, esmagados ou perdidos no caos. Os sobreviventes vagam em estado de choque por uma paisagem que não reconhecem mais. Tudo o que conheciam foi destruído. As rotas comerciais do Mediterrâneo, artérias vitais do Império Romano, são severamente danificadas. A economia regional leva gerações para se recuperar. E como se o tsunami não fosse suficiente, este mesmo século vê o início das migrações violentas dos hunos, hordas nômades que empurram outras tribos em direção às fronteiras romanas. A pressão se torna insustentável. O império está agonizando. Século V, ano 510. Roma, a cidade eterna, que se acreditava protegida pelos próprios deuses, cai. Os visigodos de Alarico saqueiam a capital do império. Por 3 dias e 3 noites, a cidade arde. Templos milenares são profanados, palácios são saqueados, milhares são mortos nas ruas ou levados como escravos. O choque psicológico foi tão profundo quanto a destruição física. Roma não caía há 800 anos. Gerações inteiras haviam crescido acreditando na invulnerabilidade da cidade. E, de repente, em questão de dias, esse mito foi destruído. Ondas de refugiados fugiram em pânico. A Europa Ocidental mergulhou em um período de incerteza e violência que duraria séculos. Mas o pior ainda estava por vir. Átila, o Huno, conhecido como o flagelo de Deus, invadiu a Europa em 451. Cidades inteiras foram arrasadas, campos foram queimados, populações foram massacradas ou escravizadas. O terror que Átila inspirava era tão grande que apenas mencionar seu nome fazia exércitos inteiros fugirem sem lutar. E então chegamos ao século VI, ano 536. Os historiadores chamam isso de o pior ano da história humana, e não é exagero. Erupções vulcânicas massivas, provavelmente na Islândia e na Indonésia, lançaram tanta cinza na atmosfera que o céu literalmente escureceu. Por 18 meses, o sol foi pouco mais que uma mancha pálida atrás de uma cortina cinzenta e tóxica. O verão nunca chegou. As temperaturas caíram até 2,5 graus Celsius em todo o hemisfério norte. Nevou na China durante o verão. Colheitas fracassaram completamente em todo o mundo conhecido. A fome que se seguiu matou milhões. Pessoas comiam cascas de árvore, grama, qualquer coisa que pudesse ser mastigada. E,
Como se a fome não fosse horror suficiente, a peste de Justiniano surgiu poucos anos depois. Entre 541 e 549, ela exterminou até metade da população do Império Bizantino. O comércio entrou em colapso total, cidades foram abandonadas, a estrutura social se desintegrou. Alguns historiadores acreditam que este foi o verdadeiro início da Idade das Trevas. A humanidade quase foi extinta. Os séculos seguintes trouxeram suas próprias maldições. A peste amarela devastou mosteiros na Grã-Bretanha e Irlanda no ano 664, destruindo centros de conhecimento e espiritualidade. A morte do profeta Maomé em 632 desencadeou guerras civis brutais na Península Arábica que redefiniram o cenário político e religioso do Oriente Médio por séculos. No ano 750, a Revolução Abássida derrubou o Califado Omíada após a Batalha de Zabe. Quase toda a família omíada foi caçada e executada. Rios correram vermelhos com sangue. A capital foi transferida de Damasco para Bagdá. O mundo islâmico mergulhou em décadas de caos, purgas e guerra civil. A mudança de dinastia transformou completamente a cultura, economia e política de civilizações inteiras. O século VIII viu a Grande Armada Pagã, liderada pelos filhos de Ragnar Lothbrok, invadir a Inglaterra no ano 866. Mosteiros foram queimados, cidades foram arrasadas. Reinos inteiros caíram diante da fúria viking. O domínio nórdico alterou permanentemente a cultura, política e religião das Ilhas Britânicas. O terror viking se tornou lendário, assombrando os pesadelos europeus por gerações. No ano 907, a dinastia Tang da China colapsou. Milhões morreram de fome e violência, enquanto o país se fragmentava em estados guerreiros. O período das 5 dinastias e 10 reinos mergulhou a China em um caos que durou décadas. Cidades foram destruídas, campos foram devastados, a população declinou drasticamente. A civilização chinesa, uma das mais avançadas do mundo, quase se desintegrou completamente. O século X trouxe a Primeira Cruzada e o massacre de Jerusalém em 1099. Quando os cruzados finalmente tomaram a cidade sagrada, eles a saquearam brutalmente. Dezenas de milhares foram mortos indiscriminadamente. Relatos da época falam de sangue correndo pelas ruas até os tornozelos dos cavalos. Templos foram profanados. O evento alimentou séculos de ódio religioso que ainda reverbera hoje. Em 1138, o terremoto de Alepo matou mais de 200 mil pessoas e destruiu completamente as rotas comerciais da Síria. Cidades inteiras ficaram em ruínas. A economia regional entrou em colapso por séculos. A reconstrução foi lenta e cara. O trauma social e econômico foi tão profundo que a região nunca recuperou completamente sua antiga glória. Mas então, chegamos ao século XIII, ano de 1258. Os mongóis de Hulagu Khan cercam Bagdá, o epicentro do conhecimento islâmico. Quando as muralhas finalmente caem, o que se segue é um dos maiores crimes contra o conhecimento humano já cometidos. A Biblioteca de Bagdá, contendo séculos de manuscritos insubstituíveis sobre ciência, filosofia, matemática e literatura, é destruída. Relatos dizem que o rio Tigre correu vermelho com sangue e preto com tinta dos livros destruídos. Centenas de milhares foram massacrados. O califado abássida, que havia iluminado o mundo por séculos, foi extinto. O mundo islâmico entrou em um período de declínio e fragmentação, do qual levaria séculos para começar a se recuperar. E então, em 1347, a peste negra, a morte personificada, a doença mais devastadora que a humanidade já enfrentou até aquele momento. 1/3 de toda a população europeia morreu em apenas 4 anos.
Em todo o mundo, entre 75 e 200 milhões de pessoas pereceram. Famílias inteiras desapareceram da noite para o dia. Cidades ficaram vazias, campos permaneceram sem cultivo, cadáveres apodreciam nas ruas porque não havia pessoas vivas suficientes para enterrá-los. O terror era tão profundo que muitos acreditavam que o fim do mundo havia chegado. Alguns viam a peste como castigo divino. Outros procuravam bodes expiatórios, levando a perseguições horríveis contra judeus e outras minorias. A estrutura social e econômica da Europa mudou para sempre. O sistema feudal começou a ruir. A igreja perdeu a autoridade. O renascimento eventualmente nasceria das cinzas dessa tragédia, mas o preço pago em vidas humanas foi incalculável. Século XV, ano de 1453. Constantinopla cai para os otomanos. 1000 anos de história bizantina chegam a fim em um cerco brutal. Milhares morrem ou são escravizados. A cidade é saqueada. Tesouros de conhecimento antigo são destruídos ou dispersos. O êxodo de intelectuais bizantinos para o Ocidente ajuda a impulsionar o renascimento na Itália, mas há um custo terrível para o Oriente. O século XVI traz a varíola para as Américas no ano de 1520. O impacto é genocida. Até 90% da população indígena em algumas regiões é exterminada. Civilizações inteiras, como os astecas e incas, colapsam em poucos anos. A doença se espalha mais rápido que os conquistadores espanhóis, desintegrando estruturas sociais e políticas, antes mesmo dos europeus chegarem. Em 1644, a dinastia Ming da China cai após rebeliões internas e invasão Manchú. Milhões morrem de fome, epidemias e violência. O período coincide com a Pequena Era Glacial, exacerbando desastres agrícolas. Guerras civis e invasões estrangeiras devastam o país. A população é reduzida em dezenas de milhões. O século XVIII vê a terrível fome de Chalissa, em 1783, matando 11 milhões na Índia. No mesmo período, a erupção do Monte Laki, na Islândia, cobre a Europa com gases tóxicos, matando gado e pessoas. 1/4 da população islandesa morre. O clima global muda, causando crises alimentares em todo o hemisfério norte. E então, 1816, o ano sem verão. A erupção do Monte Tambora, na Indonésia, no ano anterior, foi tão massiva que afetou o clima global. Em 1816, o verão simplesmente não veio. Colheitas fracassaram em todo o mundo. Fomes e migrações em massa ocorreram. Na Europa, pessoas comiam musgo e serragem para sobreviver. O frio inspirou obras literárias sombrias, incluindo Frankenstein, de Mary Shelley. Chegamos ao século XX. 1941 marca o início do Holocausto, o genocídio mais sistematizado e industrializado da história humana. 6 milhões de judeus foram assassinados. Milhões de outros, incluindo ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e prisioneiros políticos, foram exterminados. Os nazistas implementaram a solução final, um plano de extermínio usando câmaras de gás e campos de concentração. O trauma coletivo do Holocausto levou à adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aos julgamentos de Nuremberg. A humanidade foi forçada a confrontar a profundidade do mal que somos capazes de cometer contra nós mesmos. E, finalmente, 2020. A pandemia de Covid-19 causa milhões de mortes e uma crise econômica global. Lockdowns geram crises de saúde mental. A explosão em Beirute devasta uma cidade inteira. Incêndios florestais históricos, furacões e pragas de gafanhotos agravam o ano. Desinformação digital complica a resposta global. Desigualdade social e polarização política aumentam dramaticamente. Olhando para trás, para esses anos de trevas absoluta, uma verdade ocultista emerge. A história não é linear, é cíclica. Os mesmos padrões de destruição se repetem,
vestindo máscaras diferentes, mas seguindo a mesma coreografia sombria. Peste, fome, guerra, morte, os 4 cavaleiros do Apocalipse cavalgando através dos séculos. Como a humanidade sobreviveu a tudo isso? Talvez pela resiliência, talvez pela sorte, ou talvez porque há algo em nós, alguma centelha divina ou obstinação demoníaca que se recusa a ser extinta. Cada vez que o mundo parece que está acabando, nós nos levantamos das cinzas e reconstruímos. Mas a história não terminou. Novos anos malditos virão. Novos desafios testarão nossa espécie. A única pergunta que resta é: estaremos preparados quando o próximo ciclo de destruição começar? Ou seremos apenas mais uma civilização perdida, enterrada sobre as cinzas do tempo, esperando que futuros arqueólogos descubram nossos esqueletos congelados em poses de terror? O padrão está revelado. Os sinais estão claros para quem tem olhos para ver. A roda continua girando. E em algum lugar, no futuro que ainda não chegou, outro ano maldito está esperando para nascer.